Raquel, conta um pouco para nós como que era a Romeira e como que era a operação de vocês antes. Tá. A gente começou bem pequenininho, sem pretensão nenhuma com o delivery. O delivery apareceu na nossa vida na pandemia, né? Quando a gente surgiu a necessidade de se reinventar e estruturar melhor, porque a gente não vendia nada na loja. Então a gente precisava manter um canal de vendas. Então a gente começou num talãozinho de pedido, 2 vias na mão, e a gente continuou por um bom tempo. E aí a pandemia acabou, a porta abriu, a gente voltou a vender e a gente percebeu que o delivery não diminuía, ele só aumentava, né? E aí a gente passou ainda um bom tempo ainda engatinhando, vendo qual era a melhor solução. E aí o nosso parceiro Datamax, né, indicou vocês em parceria do nosso sistema, Epadoca. E aí a gente fez um teste do que era, mudou da água para o vinho, porque a gente fazia tudo manual. A gente começou a tirar pedido digitando primeiro, aí depois a gente migrou automático. O cliente fazia o pedido, não tinha retrabalho, não tinha mais problema de não entendi seu pedido, é troco, não é troco. Então, assim, facilitou, otimizou a nossa vida, assim, 100%. Perfeito. Voltando um pouco sobre essa operação, como que vocês, por exemplo, recebiam, qual era o canal que vocês recebiam esses pedidos, tanto de delivery como encomenda? Se acontecia alguns erros, por exemplo, de anotação? Não, é só de lembrar. A gente tinha 3 canais de atendimento: WhatsApp, e-mail e telefone. Tá. Então, assim, a nossa equipe ficava estafada porque não dava conta. Porque imagina, até eu pegar um pedido por telefone, eu tinha que atender um cliente no balcão ou pelo WhatsApp e mais olhar o e-mail. A gente não consegue fazer isso multitarefa. Então eu tinha que sempre contratar mais pessoas, era desgastante, o erro era muito maior, porque quando passa na mão de 1 e quando passa na mão de 5, tem diferença, né? Então a gente foi ajustando, o pessoal da Epadoca foi estruturando a nossa operação, a gente não mudou da água pro vinho, né? Então a gente foi sentindo o nosso cliente, teve resistência no começo, tinha cliente que falava assim, mas eu não sei pedir. Não, mas a gente vai ajudando. E aí a gente viu que o próprio cliente se sentia mais confortável ao longo do tempo fazendo sozinho, porque ele não tinha mais que esperar, não tinha mais retrabalho. Numa dessa a gente perdia pedido, às vezes não anotava direito, não anotava o número de telefone correto e aí não achava o cliente. Então, assim, o próprio cliente foi sentindo confiança no nosso trabalho e também na otimização que a gente trouxe para ele, porque assim, ele estava acostumado e a gente também de um jeito. E migrar 100% foi difícil no começo, mas ele foi sentindo confiança, a gente foi junto, a Epadoca junto com a gente também, e hoje a gente migrou 100%, hoje é 100% automatizada. Ô Raquel, e assim, como que vocês recebiam, por exemplo, esse valor, assim? Vocês mandavam uma chave Pix, tinha um link de pagamento? Problema. Como que está hoje? Problema. Porque às vezes o cliente queria mandar para o filho que estava na escola. Então eu tinha que mandar a chave, eu tinha que ligar no financeiro, ver se ele tinha feito. Sim. Às vezes não fez, aí o cliente achava ruim que a gente estava conferindo. Mas assim, em termos de crescimento mesmo, de delivery, de encomendas, como que estava antes, né? Assim, pô, Gabriel, eu ficava no teto, não conseguia passar disso, hoje exatamente. A gente deslanchou, como que tá isso? A gente não conseguia escalar, Perfeito. porque era tão manual que dependia muito daquela pessoa pegar, daquela pessoa conhecer o cliente. Às vezes o cliente falava, mas é fulano de tal. Aí se a gente trocava de funcionária, quem é o fulano de tal? Tá mais. Entendeu? Então assim, isso não gerava mais esse retrabalho, essa dificuldade, essa deficiência. Então a gente ganhou escala, agilidade, entendeu? E assim, hoje a gente não quer, mas se hoje a gente precisar trocar alguém da equipe, a gente não precisa ter aquele treinamento robusto. Por quê? É dinâmico. É o pedido, tá pago, não tá pago, quem vai entregar, separou, despacha. É rápido. Porque a gente tem que ganhar porque o cliente tá com fome. Se o cliente pediu porque tá com fome, é porque ele confia no meu trabalho. Exato. 15 minutos tem que sair. Entendeu? E é isso que a gente fala aqui. Então eu ganhei agilidade e escala. Hoje, a gente cresceu quase 50%. Coisa que a gente não conseguia crescer sem contratar e sem ter o retrabalho que a gente tinha antigamente. Então, assim, perfeito. Só escalar. Como que foi esse processo também de implantação? Como que a equipe te auxiliou nesse processo, né, todo? Enfim, desde o Wendel, que estava conversando com ele, desde o processo de implantação, como que foi para vocês? Um feedback mesmo, assim, né? Foi muito fácil, porque é tudo remoto hoje, não precisou vir aqui, instalar presencial.
instalaram remoto, deram treinamento antes da gente começar a operar. A gente entendeu todo o processo, porque assim, a gente saiu do manual para ir para um totalmente digital. Sim. Então a gente teve um treinamento antes, quando a gente falou, não, o nosso time tá seguro, a gente virou. E assim, não sentimos dificuldade. O pessoal ajudou e foi muito rápido. Questão de suporte também, quando precisa. É só entrar direto com o suporte, eles dão feedback. Vocês conseguem resolver. A gente sempre consegue resolver. E quando não consegue, eu vou lá no Wendel e falo, ó, vou resolver lá. Perfeito, perfeito. A gente tá bem satisfeito, a gente vem trabalhando muito junto com o Fê e o Wendel. Tudo que a gente precisa, às vezes... Assim, o suporte é aquele problema pontual que acontece, não tem jeito. Eles atendem de forma genérica ali, a pontual e tudo mais. Quando a gente tem a... Eu sou bem... Gosto sempre de inovar e tal. Aí eu vou com o Felipe, com o Wendel. E aí eles sempre compram essa briga comigo. Me dão um prazo, me dão uma devolutiva. Entendeu? Isso é muito importante. Porque assim... Grande São Paulo trabalha de um jeito, às vezes tá mais estruturado. Mas a gente que é do interior não tem essas facilidades, né? De chamar, às vezes, um 99 ou de chamar um Lalamove. Então, assim, a gente tem que estruturar pro meu negócio, pra minha realidade. Perfeito. Entendeu? Então, nessa parceria, você já me falou que vai ter uma solução nova aí. Pessoal, importante, hein? Fiquem ligados, isso é muito legal. Pra gente do pequeno negócio, na cidade pequena igual a minha, é muito interessante, tá? Se eu indico, indico sim. Por quê? Porque eles jogam junto com a gente. E essa parceria, ela tem que existir. Porque quando a gente solicita e não é atendida, a gente fica insatisfeito. E quando a gente solicita e explica o nosso real motivo, e vocês compram essa briga com a gente, é o que faz a união dar certo. Perfeito. E é por esse motivo que eu indico a Epadoca. Perfeito.